Existem 5 pilares fundamentais para o coach e mentor ganhar bem e viver do que ama: posicionamento, produção de conteúdo, captação de clientes, conversão e entrega top das galáxias. Aqui você vai poder ouvir o nosso melhor sobre cada um desses pontos. Vem com a gente! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um podcast Top das Galáxias. Esse podcast é para coaches e mentores que trabalham ou que querem trabalhar com grupos, ganhar muito bem e viver do que amam. Eu sou o Nando Teixeira. E eu sou a irmã dele, Dani Teixeira. Super Gêmeos, ativar! Lembrando mais uma vez que nós não somos gêmeos coisa nenhuma, né? Fica falando isso porque a gente gosta de falar, o programa é nosso e a gente fala o que a gente quiser, né, Dani? O tema de hoje é os desafios de um mentor iniciante, parte 2. A gente fez o primeiro ali da parte 1. Se você ainda não ouviu ou não assistiu, se for no YouTube, acessa lá, né? você.lá/podcast, porque tá muito massa, né? E então vamos continuar aqui falando sobre esse tema, sobre os desafios de um mentor iniciante. E vamos para uma pergunta que agora talvez você esteja se fazendo. Dani Teixeira, agora todo mundo é mentor? Antes tinha um agora todo mundo é coach. Agora tem essa também de todo mundo é mentor? Eu já reparei, sabe, Nando, que a pessoa, quando ela começa a seguir alguns interesses no Instagram, o Instagram sugere que ela receba outras mensagens parecidas, né? É o famoso algoritmo do Instagram. E aí ela começa a ter impressão de que agora todo mundo é mentor, agora todo mundo é coach, agora todo mundo é não sei o quê. E não tem nada disso. Para a pessoa ser mentora, ela tem que ter experiência prática em algo, ela tem que ter resultado para compartilhar isso com os mentorandos. Eu, por exemplo, né, quando comecei a atuar como coach lá em 2014, eu não teria como ser mentora de nada, entendeu? Porque eu era advogada, frustrada, não tinha sido bem sucedida em nada, não tinha experiência prática também para compartilhar, né? Eu sabia fazer lá o basicão do serviço público e ali eu não estava pronta para ser mentora. Só que a partir do momento que eu entrei em campo como coach, comecei a me desenvolver, me destaquei nesse mundo, os coaches começaram a me procurar, aí sim existia uma oportunidade. Nessa época eu nem sabia que existia mentoria, nada disso. A gente foi pesquisar, peraí, isso aqui que eu estou fazendo, o que é, né? E a gente descobriu que poderia ter um negócio nessa área. Então, assim, mentoria não é para todo mundo. E não, agora não tem essa de, todo mundo virou mentor. Não, algumas pessoas podem trabalhar com mentoria e outras não têm o menor perfil. Bom, isso é a Dani dizendo, e agora eu vou dar uma visão um pouco diferente, não necessariamente discordante do que ela está dizendo, mas uma visão um pouco mais ampla, né? Agora todo mundo é mentor. O que acontece? A gente tem, em relação, porque tem essa discussão de agora todo mundo é coach. No Brasil, todo mundo se popularizou, o termo coaching foi popularizando, e aí muita gente se intitulou como coach sem ser coach, né? Agora, o coach ele é uma metodologia, e sendo essa metodologia, tem gente que é formada, tem gente que não é. É até mais fácil separar quem é coach de verdade de quem não é coach. Agora, em relação a mentoria, digamos assim, o buraco fica sendo muito mais embaixo, porque num sentido amplo, todo mundo sim é mentor, tá? Porque o que é mentoria? Né? Mentoria é uma pessoa mais experiente, com mais conhecimento, que se dispõe a ajudar, né, a guiar uma pessoa menos experiente ou com menos conhecimento em alguma área. Então, nesse sentido, Jesus era mentor dos seus discípulos ali, né? Então, nas épocas mais remotas, na antiguidade, sempre nós tivemos a figura do mestre, dos discípulos, de alguém mais experiente ensinando alguém menos experiente. Então, assim, desde que o mundo é mundo, existe mentor e mentorado. Agora, claro, né? Isso vale para a área religiosa, a área pessoal. Quando a gente é criança, os nossos pais são os nossos mentores, são a nossa referência. De repente, passa a ser os nossos amigos na adolescência e por aí vai. Então, nesse sentido amplo, todos nós temos mentores desde a nossa infância e vamos continuar tendo mentores no decorrer da vida adulta e profissional também.
Quando eu comecei a trabalhar na Caixa Econômica na época, né, aí a Caixa tinha um programa que indicava um funcionário para dar as primeiras orientações para ser o seu mentor ali profissional para te ajudar a crescer na carreira. Então, existia essa figura lá na Caixa, assim como em outras profissões também existe essa figura. E no caso agora, pegando o que a Dani falou, o detalhe é que uma coisa é você ser mentor de forma natural no dia a dia, e outra coisa é você trabalhar a mentoria como uma profissão, como algo que vai te trazer retorno financeiro e tem compromissos muito claros ali entre direitos e deveres, qual o resultado que a pessoa está buscando. Então, a profissionalização do serviço de mentoria, embora também não seja uma coisa antiga, ela pode ser até mais recente, quando eu digo mais recente, é desse... eu não sei, com toda sinceridade, né, porque falar não sei também é muito importante. Eu não sei nem datar quando se começou a profissionalizar a mentoria. Mas o fato é que, assim, no Brasil e nas redes sociais, na internet, de fato, a gente começou a ouvir falar sobre esse assunto de uma maneira mais recente, embora ele exista há muito tempo também de maneira profissional, né, Dani? A pessoa tem os seus mentores, esse é um processo que acontece naturalmente na vida, quando você é mais experiente em algo. Eu estava lembrando que na época que eu fui casar, né, pela primeira vez, que eu já estou no segundo casamento, da primeira vez, eu ajudei um monte de noivas a organizar casamento, e eu poderia ter começado a trabalhar como cerimonialista, ou como mentora de noivas, ou com algo parecido, porque eu tinha experiência prática naquele assunto, né? E poderia ter me profissionalizado caso eu quisesse seguir. Mas, realmente, o que eu estava falando aqui logo no início foi da profissão mentor, a pessoa que já tem experiência prática e resultado para compartilhar. Isso sim, não é para todo mundo e calma que não está todo mundo virando mentor, não. Isso é coisa da sua cabeça. Beleza, então, ó, questão de ordem resolvida sobre agora todo mundo é mentor. Resposta sim e não, né, Dani? No sentido amplo, não no sentido profissional, né? Tem muita gente que não sabe trabalhar com mentoria e uma das nossas missões aqui, né, da nossa empresa é justamente dar essa visão para você que quer sim, rentabilizar o que você já aprendeu a fazer e ajudar outras pessoas também a viver bem, a ganhar com isso. Então, nós estamos aqui para te ajudar, né? Te ajudar a virar, sim, a se tornar um mentor profissional. Agora, outra pergunta também muito comum, um desafio do mentor iniciante como é que você lida com mentorandos que não fazem o que você indica. O mentor está aqui para encurtar caminhos, né, Dani? Não faz isso, faz aquilo. Aí o bendito do mentorando, né? Ele vai lá e insiste em fazer de outro jeito. E aí? E agora? Então, né? A pessoa vem, paga caro para estar com você, e aí você fala uma coisa, entra por um ouvido e sai pelo outro. É sempre uma opção que a pessoa tem, né? E eu respeito de verdade, porque é uma opção, né? Agora, não faz o menor sentido para mim que ela pague algo se ela vai continuar pensando e agindo do jeito que ela sempre agiu. Até porque, se ela entrou numa mentoria, é porque ela está querendo aumentar os resultados dela, ela está querendo otimizar o tempo, ela está querendo ser mais assertiva, ela está querendo alavancar o negócio dela. E é muito importante, sabe? Até o mentor, ele ser um bom mentorando, né? Porque eu confesso para vocês que várias vezes meus mentores vieram falar uma coisa e eu pensei, será? Não quero fazer isso. E dei meu pitizinho. E aí eu só perdi tempo, porque eu não consegui ter resultado, tive que dar o braço a torcer e parar e pensar, peraí, o fulano me falou isso, ele tem mais resultado que eu. Né? Olha para os resultados dele. Né? Por que você está se negando a fazer algo que alguém que tem mais resultado que você te falou para fazer? E para encurtar a sua jornada. Né? Então, eu comecei a ser uma mentoranda melhor. E aí, eu comecei a atrair mentorandos melhores também para a minha mentoria. Né? Então, é muito importante a gente respeitar o tempo do outro, né? Saber que se ele não quer seguir, está tudo bem. O seu papel é criar condições favoráveis para isso, mas ressaltar, falar para ele, fulano, você sabia que você me contratou? É importante que você pense, que você haja diferente para você ter mais resultado. Se você não quiser fazer, tudo bem. Mas se eu estivesse no seu lugar, eu faria e assim, assim e assado. Porque você vai ver que vai passar um tempo, ele vai acabar
absorvendo o que você falou no tempo dele. E cada um tem o seu tempo, e sim, tem um mentorando cabeça dura que não vai querer mudar e pronto? Tem. Aí das duas, uma, né? Quando chegar um período de renovação da mentoria, você conversa com ele e diz que não é o melhor momento para ele continuar, né? Por causa do trajeto que ele está querendo seguir ali mesmo, né? Ou simplesmente respeita, como a Dani disse, o tempo dele de olhar para aquela situação de uma forma diferente, deixa ele testar, né? Mas tendo a paciência e sabendo que tudo bem, ele vai continuar naquela jornada de outro jeito e você vai estar ali para apoiar caso ele precise. E aí você faz a sua parte, você sempre tem que estar disposto a fazer 100% a sua parte. Assim como mentorando tem que estar disposto a fazer 100%. Vai chegar um momento em que ele não vai querer fazer esse 100%? Sim. E, claro, até o próprio mentor, ele tem os momentos de baixa dele, né, de estar sobrecarregado. Então, assim, a vida não é uma caixinha com tudo pronto e organizado, né? Existem os momentos de alta e baixa de todo mundo. O que a gente sempre tem que tentar é fazer o nosso melhor, né, Dani? Quer ver uma coisa que a gente fala para os nossos mentorandos que a maioria ignora solenemente? Investimento em tráfego, né? Eu comecei a atuar como coach em agosto de 2014, em setembro eu estava fazendo curso sobre tráfego para eu aprender a me divulgar nas redes sociais, atrair mais pessoas. A gente fala isso para os mentorandos, entra por um ouvido, sai pelo outro. Por quê? Porque é algo desconfortável, é algo que normalmente a pessoa não leva jeito para fazer. E aí, ao invés dela encarar de frente e começar, não, ela fica protelando, protelando. Aí vem com aquelas perguntas, né? Eu não sei por que eu faço posts lindos, mas ninguém vê, ninguém curte, ninguém compartilha. Por quê? Porque você não está investindo em tráfego. Você precisa investir para a rede distribuir o seu conteúdo, né? Só que cada um tem o seu tempo para encarar isso de frente. Concorda, Nando? Sim, são vários, né? São N exemplos. Agora, sem dúvida, né? Com essa tendência, principalmente depois dessa pandemia, do negócio digital ele crescer cada vez mais, sim, é necessário cada vez mais exposição. O que não significa que uma pessoa que seja introvertida, que ela vai ter que parecer como extrovertida, que ela vai ter que mudar totalmente a sua essência ali. Não. Agora, assim, eu tenho mais vontade, eu tenho mais facilidade para escrever, então investe nisso, você vai fazer textos incríveis, tem redes sociais que priorizam textos, como o LinkedIn, né? Ou como o povo lá de fora fala, né? O LinkedIn, né, Dani? É uma coisa assim, eles falam mais chique. Enfim, ou você vai trabalhar com blogs, vai escrever artigos no seu próprio blog, divulgar para as pessoas lerem, tá? Então, o detalhe é você pegar uma habilidade que você tem, inclusive aquilo te caracteriza como mentor naquela área, e aproveitá-la ao máximo e com consistência. Eu tenho facilidade para gravar vídeo. É raro quem começa a ter facilidade, mas vamos que eu tenha. Então, que massa, faça muito isso. Eu tenho facilidade para escrever, que faça muito isso. Inclusive, aqui entre eu e a Dani, né? A Dani sempre foi mais extrovertida, eu sempre fui mais introvertido. Então, aos poucos, eu fui desenvolvendo um pouco essa minha capacidade de comunicar, aqui falando para a câmera, mas não é a coisa que é 100% confortável, que eu sou acostumado. Inclusive, eu escrevo muito mais fácil do que me exponho em público. Então, beleza, na hora que precisa fazer texto, eu estou lá para revisar, estou lá para ter ideias. O importante é você ter conhecimento sobre quais são os seus pontos fortes para desenvolvê-los ainda mais. É muito mais produtivo que você pegue seus pontos fortes e desenvolva eles ainda mais do que pegar um ponto fraco, né, e achar que aquilo lá vai ficar uau. Isso acontece desde a escola, né? A gente é acostumado assim, né? Eu tiro 10 em matemática. No nosso caso aqui, nem eu nem a Dani tirávamos 10 em matemática. Exemplo ruim. Péssimo exemplo. Mas tá, é um exemplo, tá, gente? Não precisa de realidade. Eu tiro 10 em matemática e 5 em português. Aí, o que a gente é acostumado desde o início? Você tem que estudar mais português. Aí você cai na matemática e sobe o português com muito esforço ali, para você ficar na média, né? Só que o que vai te destacar no mercado é você pegar, se você é 10 na matemática, que você
invista ainda mais na matemática e não no português que você ali é fraco. Foi só uma comparação, mas dito isso, eu e a Dani nos formamos em Direito, né, na área de Humanas, então, na matemática, eu uso o Excel ou a calculadora. De cabeça, sou péssimo, né? É nóis, parça! Nozes. Dani, vamos lá, vamos para o próximo passo aqui. Outra coisa, outro desafio do mentor iniciante é buscar referência, né, sobre esse assunto, sobre mentoria profissional, como é que eu trabalho com mentoria. E uma das fontes que normalmente se busca são livros. Então, assim, você foi por esse caminho, quais livros que mais te inspiraram para ser mentora? Existem livros que ajudam bastante, como os 4 compromissos, que a gente até mencionou no vídeo passado, no podcast passado, né? Outro, As 7 Leis Espirituais do Sucesso, também é fantástico. Princípios, do Rei Dalio, também nossa, um super livro. Só que, na boa, tá? Na boa, sendo 100% transparente com você, eu aprendi a ser mentora no campo de batalha, né? Foi com os meus mentorandos, principalmente os mais difíceis, aqueles que você fala, Jesus, Maria José, por que essa pessoa está na minha vida? Né? Esse o mentorando que te leva para o próximo nível. Então, assim, melhor que qualquer livro é você entrar em campo e aprender com seus clientes mais difíceis, mais desafiadores. E, diga-se de passagem, né? Então, fazendo o nosso, como dizem, né? O nosso merchan, nossa propaganda, uma forma de você se inspirar para trabalhar com mentor é justamente ouvindo ou assistindo os podcasts, os conteúdos que a Dani, que eu, que o nosso time produzem sobre o assunto, tá bom? Então, continua ouvindo, que só de ouvir esses conteúdos gratuitos e de ter acesso a tudo isso que a gente faz nas redes sociais, isso já vai te ajudar muito e vai te inspirar a ser um mentor melhor também, tá bom? E a Dani falou que os mentores, quer dizer, que os mentorados mais difíceis são os que mais ensinam, né? Então vem uma pergunta derivada disso daí, né? Dani, você já sentiu vontade de esganar algum mentorando? Ai, o politicamente correto seria dizer: não, você tem que ter muita paciência, você tem que ter muita calma, muito equilíbrio emocional e tudo mais. Mas, gente, na prática, já tive vontade de esganar muita gente, né? E aí, um segredinho aqui que sempre funciona, né? O Nando, ele é muito mais pleno que eu, né? É uma pessoa muito mais centrada, muito mais. Ele tem mais inteligência emocional, na boa. E na hora que eu tô querendo matar alguém, eu chamo Nando, eu falo, ó, Nando, tô querendo matar essa pessoa, fala com ela, porque esse caso aí só você consegue resolver. E claro que são exceções, tá? Normalmente sou eu mesma que resolvo, eu tenho muita paciência, mas tem gente que, sei lá, pega em alguma ferida que você tem, que você ainda não trabalhou direito, né? E mentor não é o cara que, ele transcendeu, né? Agora virou Buda. Não, eu sou uma pessoa como qualquer outra, não precisa imaginar aí que, nossa, que ela é demais, que ela é top das galáxias e ela não erra nunca. Né? Não, eu sinto vontade de esganar sim. Né? E na hora que eu tô no meu último nível, que eu tô realmente quase partindo para as vias de fato, ainda bem que é online, né, gente? Nunca aconteceu nada parecido, não é brincadeira. Aí eu chamo o Nando Pleno, que ele resolve. E aí, Nando Pleno, e você? Você também sente vontade de esganar? Em outras palavras, né, o que a Dani disse se você na sua vida normal, sua vida pessoal, você já teve vontade de esganar alguém, provavelmente quando você trabalhar com mentoria vai acontecer o mesmo, tá? Porque não existe essa de separar, né? Embora a gente separe a vida em caixinhas, lado pessoal, profissional, e claro que no lado profissional acontece, né? De às vezes a gente está querendo esganar alguém, mas como não é a nossa família, como não tem aquela liberdade toda, você se contém e tenta trabalhar mais a sua inteligência, mas sim, inevitavelmente vai acontecer, né? E uma das formas de resolver isso, nós dissemos no podcast passado, a Dani falou aqui também, é seguir aqueles 4 compromissos, né? E o não levar para o lado pessoal, ter empatia, é o desafio para esse momento, né? Por que a pessoa está reclamando? Por que ela está se sentindo assim? Né? Muitas vezes existe todo um desafio pessoal que
que aquele mentorando tá vivendo, que influencia nas atitudes dele. Então, é realmente olhar com muita empatia para tentar achar o meio termo. Né? Às vezes, pode ser o caso de que uma boa conversa se resolve, sim, inclusive, assim, quando existe esse mentorando que está com essa dificuldade, ele pode, inclusive, influenciar o grupo, né? Então, é importante que a gente trabalhe bem aquela situação, aquela crise pelo qual o mentorando está passando, para que ele fique bem, porque como normalmente a gente trabalha com mentoria em grupo, o grupo é como se fosse uma célula viva, né? Ou melhor dizendo, né, um conjunto, né, um sistema. Então, se tem um que não está bom, ele pode acabar contaminando os outros, como se fosse o vírus, né? E por isso que é importante olhar e, inclusive, ver quem são as pessoas que mais influenciam no grupo para conseguir estancar qualquer crise já lá na ponta, lá no início, e resolver esse problema, tá? Então, em outras palavras, empatia, tem que respirar, faz a meditação, respira fundo e tenta entender o lado da outra pessoa, sempre se colocar no lugar dela, que a chance de chegar num bom termo é muito maior. Beleza? E assim, uma coisa muito importante é você se permitir evoluir, sabe? Eu era uma pessoa muito mais impaciente quando eu comecei na minha carreira de mentora do que eu sou hoje. Eu faço questão de não cair nos mesmos buracos, né? Se alguma coisa me irritou, eu já olho, eu paro, reflito, né, e penso, por que isso está me irritando? Provavelmente é porque eu estou no extremo oposto da situação que está me irritando, né? E eu já faço esse exercício automaticamente e procuro não me irritar sempre com as mesmas coisas, porque se você não olhar para aquela questão de maneira profunda, isso vai continuar se repetindo na sua vida, até porque a gente atrai tudo, né? A gente vibra e atrai. Então, assim, se tem um estrupício na sua vida, é porque você tem esse lado lá de estrupício que está atraindo essa pessoa. Então, é hora de parar, refletir e se permitir evoluir mesmo. Sabe, falar assim, ó, nisso eu não caio mais. Então, várias questões que eu já enfrentei na minha vida como mentora, hoje eu lido de maneira completamente diferente, muito mais plena. Eu não cheguei na plenitude do Nando, mas eu tô melhorando, eu reconheço, me dou parabéns, falo parabéns, nossa, isso nem te irritou. Que lindo, né? E a gente vai evoluindo. E ela fica falando isso, né, de uma maneira em geral, porque é claro que sim, acontece de às vezes a Dani estar plena e eu estou irritado, né? E aí eu quero esganar e a Dani está plena. Sim, acontece. Normalmente é o oposto, mas pode acontecer também, porque não tem ninguém de um mesmo jeito sempre. Nós somos como qualquer ser humano, a gente tem os altos e baixos, tem momento que a gente está melhor, tem momento que está pior, né? E essa história de se algo te irrita, como a Dani disse, o problema é seu, porque o sentimento é seu. Né? Algo externo está causando isso? Não, algo externo está ativando isso dentro de você. E isso também tem a ver com os 4 compromissos, então, inclusive, a gente vai virar afiliado desse livro, né, Dani? Nós temos que ganhar comissão toda hora que vender esse livro. Se você trabalhar isso dentro de você, tudo que te causa alguma coisa ruim, alguma sensação ruim, a responsabilidade sobre o sentimento é sempre sua. Tá? Então, cabe a você mudar aquilo lá, e não a situação externa que ativou esse gatilho, de te deixar com raiva, de te deixar frustrado, tá bom? E, Dani, então... E uma coisa também muito importante é não ficar idealizando as pessoas, sabe? Não existem lírios do campo aqui na terceira dimensão, né? Se a gente está aqui é para evoluir, servir, curtir, de preferência, né? Então, todo mundo está aqui para crescer. Não adianta você enxergar o seu mentor como se fosse uma pessoa inatingível, inabalável, lírio do campo. Não, ele não é um lírio do campo, tá? Ele também erra, ele também aprende, né? A gente está aqui, ó, para pegar uma na mãozinha do outro e crescer junto. Isso vale para o mentor e para o mentorando, né? Isso. Vale para as pessoas. Isso. Vale para todas as pessoas, né? Dani, então, assim, para finalizar aí, dá um conselho top das galáxias para quem acabou de descobrir, né, que pode ser mentor e está começando agora.
Que massa, né? Pensar nisso, porque hoje surgiu essa discussão lá no Trinity, né? Alguém falou assim: eu não teria feito nem metade do que eu fiz se eu não tivesse aqui, né? E é exatamente assim que eu me sinto andando em grupo. Não tem como eu não te falar para andar em grupo, sabe? Quando eu comecei, né? Quando eu encontrei o meu bando pela primeira vez, eu lembro que eu fui, gravei um monte de vídeo, lancei 8 grupos de mentoria, fiz um monte de coisa, porque eu olhava ao meu redor e via gente ousada, com coragem, com iniciativa, né? E eu queria ser daquele jeito também. Eu fui lá fazer a minha parte, né? Então é muito importante você ter a consciência de que você é a média das 5 pessoas com quem você mais anda. A gente fala isso aqui muitas vezes porque a gente acredita 100% nisso. Né? E você está rodeado por pessoas que querem o mesmo que você, algumas que têm mais resultado, mais experiência que você, que são os mentores, para te guiarem nessa jornada. Então, assim, não tem como eu te dar um conceito top das galáxias diferente de ande com um grupo que vai te levar para o próximo nível. Isso faz toda a diferença. E você, Nando? Bom, eu concordo, eu sigo o voto da mentora. Mas é isso mesmo, né? Assim, falando de brincadeira, mas concordo plenamente com o que você disse. E de nada adianta o mentor ele tá aqui para encurtar a jornada e para dar a experiência dele sobre alguma área, algum assunto, né? Algo que ele domina. E todo mentor, indiscutivelmente, tem também outros mentores que fazem o mesmo por ele. Como é que você defenderia que alguém precisa de um mentor se você mesmo não vive isso? Então, a gente, inclusive, antes de trabalhar com mentoria, nós sabendo da importância desse movimento, a gente já tinha os nossos próprios mentores. Então, com certeza, esse é o conselho top das galáxias. Em outras palavras também, né? Hoje eu estou toda hora em outras palavras, né? Em outras palavras, você tem que viver o que você fala para as pessoas fazerem, não simplesmente dar conselho, né? Conselhachismo, não, é com base no que você vive mesmo. Beleza? Então é isso. Se você curtiu esse podcast, fique tranquilo que em breve vai chegar outro, inclusive continuando sobre esse assunto de mentoria, sobre outros ângulos aí, porque é o que a gente gosta de falar e eu tenho certeza que nós temos ainda muito para compartilhar e vai ser muito legal ter você aqui conosco, ouvindo ou assistindo, se estiver no YouTube, né, Dani? Então, até o próximo. É isso aí, gente. Tchau, tchau!